Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Aí eu vou te perguntar uma coisa. O Bahia foi lá em 2025, ficou brigando pelo G4 até as últimas rodadas, com o Mirassol, inclusive, que fez um ótimo campeonato. Conseguiu a pré-Libertadores. E deixou tudo... Escapar, foi tudo por água abaixo. Jogou, eu não digo nem um ano, 2 anos... Quase não. Mas esse é o sentimento do torcedor, é isso que... Agora tem dois balizadores que vão moldar o discurso, eu imagino, eu deduzo, para essa temporada. Essa de que a pré-Libertadores já não é mais garantia de fase de grupos, de bom desempenho na competição, e o calendário. Muita gente estava se apegando ao calendário para dizer que a campanha do Mirassol foi boa porque eles não tinham outras competições para poder dividir a atenção. Esses dois discursos morreram, assim, né? Primeiro, o torcedor do Bahia não vai ficar satisfeito com a pré-Libertadores esse ano. A gente pode entrar no julgamento do que é certo ou errado. Olha o nível que chegou. Mas é isso. O Bahia é quinto. Não, quinto eu acho que vai mudar. Vai ter, para ele. Eu acho que cai, fica mais apertado agora. Depende se algum time for campeão. Não, mas eu acho que vão ter 5 vagas diretas já. Eu tava tendo uma discussão sobre isso. Enfim, vão ter menos vagas de pré. Vai ter menos vagas. Essa é a ideia, né? Exatamente. Então vai até o sexto. O sexto é pré. E pode ser mais, né? Dependendo dos outros jogos. Enfim, o torcedor não vai estar mais conformado com vaga em pré. Entendeu? É uma realidade que já mudaria. Já mudaria para esse ano, eu imagino. Mas iria dividir mais a opinião. Agora é uma unanimidade, assim. O torcedor... Agora, uma coisa é certa, é clara. Depois da eliminação, o Rogério Ceni falou em coletiva, não pegou bem com a torcida. E é um momento mais instável de Rogério no Bahia. É o pior momento dele. Eu já até peço aí, Lalaço, se você lascar uma enquete aí, se vale a pena Rogério, nesse momento, sair ou não. Porque muita gente creditou essa eliminação a Rogério Ceni. E ainda mais depois da coletiva, né? Queria que você me explicasse um pouquinho sobre a coletiva e também do sentimento do torcedor, né, Barbaço, perante Ceni. Porque há 2 semanas atrás, estávamos aqui falando bem dele, sobre o trabalho dele, como era contínuo e tudo mais, e evoluiu 24, 25, 26. Mas e aí? Algo não evoluiu, algo não tá dando mais certo. Quer comprar barato tudo que você ama num só lugar? Vem pra Americanas! Tem do seu... Enquanto tava rolando. 5, 26. Mas e aí? Algo não evoluiu, algo não tá dando mais certo. Quer que eu fale? Eu acho... O senhor acompanhou em loco, inclusive, a coletiva, enquanto tava rolando. Eu acho que ele faz um trabalho bom, cara. Os números do Bahia, se você pegar os números do Rogério, são os melhores números em Campeonato Brasileiro. Vou usar somente o Campeonato Brasileiro como parâmetro, né? 8º lugar e 7º lugar, o Bahia nunca havia alcançado. Chegar à fase de grupos da Libertadores ano passado foi uma boa campanha. Não foi ótima, mas foi boa. Se você parar para analisar, o Bahia ganhou do Nacional lá e perdeu aqui. Ganhou do Atlético Nacional aqui e perdeu lá. Ele perdeu do Inter lá e empatou aqui. Quem tirou o Bahia foi o Inter. Quem desequilibrou o confronto foi o Inter num gol que o rapaz chutou do bico da grande área, né, uma bola quase que de primeira, e o atacante entrou lá e fez o gol. Um gol improvável que acontece no futebol. Esse é um ponto. Essa é uma campanha razoável para boa do Bahia, para quem está voltando para a Libertadores. Sim. Essa desse ano foi horrorosa, né? Porque o Bahia não pegou um time de ponta. Pegou um time aguerrido, aplicado. Que muitos não conheciam. Não era um time grande. Você vê pela maneira que eles comemoraram desesperadamente o gol lá. É um time que está sufocado. O técnico dele chorou na coletiva. Exato. Nos últimos 5 jogos, não é isso? São 4 derrotas e 1 vitória contra o Bahia. Pois é, então, nesse aspecto aí pesou muito. Se você fizer uma enquete, é possível que dê mais para Rogério sair. Não, hoje vai. Aí se o Bahia, um exemplo, vencer o jogo de 3-0 domingo, muda. Se vencer depois no Campeonato Brasileiro, se o Bahia jogasse contra a Chapecoense no jogo adiado e vencesse de 1-0, era o líder em pontos com 10. Sim. Claro que é um recorte de 4 jogos. Mas as coisas começam a se distanciar. Não fique deixando abrir, não. Que um carro só passa outro a 80, nunca passa, né? Sim. Os dois com 80, né? Você tem que correr mais. Então você vai deixando afastar. É difícil no Campeonato Brasileiro. Se desde cedo já puder andar na frente, é bom. Agora é o pior, você trouxe muito bem, e Barbaço, é o pior momento de Rogério Ceni em termos de prestígio com a torcida. Isso repercute, porque o astral dos jogadores está baixo, dele também, e ele tem que remover isso
muito rapidamente. E o ambiente de clube é o seguinte, em qualquer clube, tem vários departamentos. Eles são bem unidos. Ganhando. Perdendo, cada ilhazinha começa a se defender, porque quem sai é o treinador, né? Os elos começam a dissolver. Aquela foto, o Vitória ou o Bahia será campeão no domingo, no sábado. Vai ter uma foto. A foto tem, além dos jogadores, mais umas 20 pessoas, de vários departamentos do clube. Todos eles se sentem campeões e são. Mas quando perde, nenhum deles faz parte. É o treinador, não. Se fosse eu, escalava outro. Já falei para o presidente que aquele não era. Se fosse, a minha opinião era Beltrano. Cada um sai de baixo. Então o treinador ele convive muito com isso. Quanto mais experimentado ele é, mais escudo ele sabe o momento de colocar. Então eu imagino que o instante de Rogério seja mais tenso nesse momento. Ele vai precisar, além da equipe dele de confiança, que são os mais próximos, os jogadores mais experientes que já passaram por isso, Everton, já passaram por isso em outros momentos, coisa pior até. E é quem pode dar esse retorno. O time do Bahia, individualmente, o time titular dele, o time do Bahia é bom, cara. Sim. O Bahia joga um bom futebol quando não tá passando por esses percalços, né? Até essa fase de instabilidade por ser um momento transitório de estilo de jogo, digamos assim, o torcedor, ele sabe que vai passar. Né? Que o Bahia vai ser aquele time que foi ano passado indicado. O torcedor tem essa sensação. Porque, Barbaço, não é... Desculpa me interromper, mas só uma coisa. O jogo do Bahia, o jeito do Bahia jogar, é muito elaborado e difícil de fazer. É construído ao longo de muito tempo. Você se expõe. Ele estava trazendo o Barbaço. Tem instantes do jogo, se observar, você vai ver David Duarte e Mingo na intermediária adversária, circulando. Você perde a bola ali, que é possível, né? Tá muita gente próxima. Tem uma série de ações encadeadas e treinadas para postergar, impedir, retardar a sua transição. Não é um jogo simples. Uma coisa é jogar em médio bloco baixo, compacto, balanço firme para um lado para o outro, deu pouco espaço, marco forte, roubo, sai no contra-ataque. É legítimo isso. Ganha esse campeonato, ainda mais se a característica do meu time for essa. Mas dá menos trabalho. Dá muito menos trabalho, cara. Dá muito menos trabalho. Então o jogo do Bahia é um jogo construído e tal. Você acha que o adversário quer ficar sem bola? Não, deixa o Bahia tocar aí. É porque quando você toca e perde, é joguinho de toque-toque. Quando você toca e ganha, é um futebol vistoso. É o comentário pós-emoção daquilo que apresentou. Mas é muito mais difícil você construir um jogo, ou ter um jogo dessa forma. O Flamengo joga. É difícil jogar com o Flamengo joga. O Flamengo trouxe agora o Jardim, que estava no Cruzeiro, que joga de uma forma reativa, né? O Cruzeiro, né? Jogava com bloco médio baixo ali, contra-ataques rápidos, Caio Jorge e tal. Outro jogo. A torcida do Flamengo não aceita esse tipo de jogo. Ela quer, desde Zico e tal, tem a bola, controla, dá o ritmo, que é o que vai tentar fazer. Claro que o Jardim deve saber fazer isso também, né? Um treinador profissional, a característica dos jogadores, ele não vai botar a Arrascaeta em transição, bate e volta, né? Vai ter que botar a bola no pé dele, para a bola circular. Sim. Então é em cima da característica. O que mais, no caso do Ceni, né, que a gente estava puxando esse aspecto, me preocupa, assim, é que ele parece estar muito confortável, né? Tem isso aí. Segurança. A forma como ele agiu na coletiva, a forma como ele está assimilando o processo, o momento, assim, né, como ele tem mexido as peças, me dá a entender isso, que ele está se sentindo confortável. E ele deve ter os motivos dele, inclusive, lá internos, para se sentir confortável. Saiu matéria da ESPN falando que ele está garantido. E assim, eu até começaria, enquanto torcedor, aqui a discutir se der merda nos dois Bavis, se ele tem que sair ou não. Eu acho que minha paciência como torcedor chegaria ao limite e tal, mas é uma coisa que não vai acontecer. Sabe, assim, a sensação que a gente tem é que não vai acontecer. Agora, ele passar essa impressão, que é o problema, né? De que ele tá confortável. E o fato dele se sentir confortável faz com que ele tenha ações ali que acaba afastando mais quem devia estar perto. Sensação, inclusive, que a torcida já sentiu isso com o próprio Paiva, né? Mas Paiva ainda tinha aquela sensação que foi o que gerou a demissão dele, que ele era menos tolerante a essas... o que vinha de fora. Porra, a discussão com o Baraúna, eu acho que resume tudo, tá? Porque o Rogério é mais estabilizado no Brasil. Ele sabe que ele tem crédito. E esse é um grande problema. Ele tem que assimilar que tem coisas dando errado. Assim, não é normal o diagnóstico. Eu acho que quando acontece 2, 3 vezes, beleza, não dá pra tirar um diagnóstico claro. Mas quando você tá em várias decisões e sempre a eliminação vem do mesmo ponto, é um diagnóstico que já tem
uma estrutura para poder se falar. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.